Muito boa tarde, eu Boa tô tarde. já aqui com uma fera que eu conheci no jiu-jitsu, virou um amigo. Tô com o Gabriel Gaban. O cara é mestre em matemática e doutorando em matemática. E também é formado em física. Cara, eu não tinha ideia de toda essa bagagem que você tem. Cara, como que você começou tudo isso aí? Assim, você começou com física. Como que você surgiu? Como que despontou para essa área? Na verdade, assim, isso já veio do ensino médio. Eu já gostava bastante da área de exatas. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava de muita coisa, né? Eu gostava de química, eu gostava um pouco de português às vezes, mas não era tanto minha área. Só que daí eu sabia que a área de exatas era algo que eu gostava muito. Eu até tentei pensar para engenharia também, engenharia elétrica, essas coisas. Prestei para várias universidades. Eu sempre quis pensar para universidade pública, né? Porque também ia ser muito pesado para mim por questão financeira. Apesar de que provavelmente eu não ia ficar com isso, que meus pais me ajudaram muito durante a minha vida acadêmica. Mas ia ficar puxado para eles e também eu sabia que os cursos que eu queria eram bem melhores nas universidades públicas. Principalmente na USP, principalmente na Unicamp, principalmente na Unesp. E aí por causa disso eu quis migrar para uma área acadêmica que fosse universidade pública e eu queria que fosse uma área de exatas. Eu prestei para várias coisas, só que no final a que mais me chamou a atenção foi física, principalmente porque eu ia estudar na Universidade de São Paulo, né? Eu tinha sido aprovado na FUVEST, depois que eu prestei os vestibulares. E quando eu fui aprovado foi assim uma felicidade do caramba e aí eu quis prestar para física, né? Aí foi aí que eu entrei primeiro na área de física, só que uma coisa foi puxando a outra. Porque quando eu entrei em física, normalmente a maior dificuldade que as pessoas têm na graduação em física é a matéria de cálculo diferencial, principalmente. Matérias de matemática, em geral, são matérias que pesam muito para quem é da área das exatas. Em engenharia, grande parte das pessoas que cursam engenharia talvez estejam vendo aí, vão saber que cálculo normalmente é uma coisa que as pessoas sofrem muito para conseguir fazer. E por causa dessa dificuldade a mais, e por eu gostar de matemática, era uma coisa que eu queria enfrentar. Só que matemática em ensino superior é muito diferente de matemática a nível de ensino médio. Porque assim, normalmente as pessoas têm uma impressão muito forte que matemática a nível de ensino... matemática em geral é mexer com o número. É principalmente fazer contas. O matemático é o cara que sabe a raiz de, sei lá, 272 na cabeça. Você pergunta pro cara, o cara te dá todos os dígitos. Mas isso não é a verdade. Isso daí, normalmente... Saber fazer contas é uma coisa que está relacionada à matemática, mas não é o objeto principal. Na verdade, a matemática ela se baseia em teoremas e provas, afirmações e provas. Primeiro, na verdade, definições. A partir dessas definições, você gera afirmações e essas afirmações têm demonstrações e elas têm que ser provadas logicamente. E assim... por a matemática ter esse sistema muito complexo e que às vezes é muito difícil... Muitas pessoas, quando estão na graduação, acabam tendo muita dificuldade. Pessoas, às vezes, que não são da área da matemática e, às vezes, mesmo pessoas da área da matemática têm muita dificuldade com isso. E por ter essa dificuldade a mais, por ser algo que me complicava muito, eu gerei uma certa vontade de querer me superar nisso e, ao mesmo tempo, também era algo que eu gostava. Eu cheguei, inclusive, até a reprovar em cálculo a primeira vez que eu cursei quando eu estava na universidade. Cálculo 1 foi a matéria que eu reprovei. Eu reprovei mesmo, foi a única matéria do meu histórico que eu fui mal. Principalmente porque nos primeiros semestres da universidade, em geral, a galera não vai tão bem. A galera nos primeiros semestres sofre muito, principalmente em cursos de exatas. Bem comum você ter chuva de reprovação. Ainda mais na USP, né? Tinha a turma que era, sei lá, já teve histórico de 70% de reprovação numa turma. Caramba! Em alguns cursos, né? E também depende um pouco do professor. Tem os professores que têm uma... quantidade de aprovação maior, uma taxa de aprovação maior, tem outros professores que têm uma taxa de aprovação menor, depende muito do método. Isso pode mudar muita dificuldade do curso, né? E aí, bom, eu me interessando com matemática, conforme foi passando minha graduação em física, principalmente quando entrou na pandemia. A pandemia, assim, ela foi uma coisa muito difícil para muita gente, principalmente porque as pessoas tiveram que encarar cursos online e nem todo mundo se dá tão bem com isso. Mas pra mim foi uma dádiva, assim, foi um milagre, vamos dizer assim, porque eu moro muito longe da universidade, eu moro na Zona Leste, a universidade é no Butantã, então é um caminho muito longo para conseguir ir para a universidade e voltar, às vezes me exigia 4 horas do dia. Às vezes os horários da universidade também ficavam ruins para mim, às vezes eu dormia pouco para conseguir ir para as aulas.
Às vezes eu sofria muito com isso. E aí quando entrou a pandemia eu tive um tempo para descansar, um tempo para me recompor. Porque eu poderia ver as aulas online e eu sou bom pessoalmente, eu sou bom em aprender online em relação a aprender presencial, mas tem pessoas que são o contrário. Cada pessoa funciona de um jeito, né? Isso daí é fato. Cada pessoa aprende de um jeito, né? E isso você vê em todo lugar. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Só rapidinho, você passou para a USP na graduação de Física ou no mestrado? Não, eu entrei na graduação já em Física. Na Física? Na Física, isso. A minha graduação entrei em Física, pensando pela FUVEST. Entendi. E no seu histórico escolar, você foi de escola particular ou escola pública? Os dois. Os dois? Eu fiz os dois. Eu fiz mais ou menos acho que uns 6 anos de escola pública e o resto do meu histórico foi em escola particular. Mas pelo menos os últimos anos do ensino médio foram em escolas particulares, o que me ajudou. Isso a gente foi mais no ensino fundamental 2 e um pouco no ensino fundamental 1 eu peguei escolas públicas e aí no ensino médio eu consegui pegar escolas particulares. Isso ajuda bastante, porque muitas escolas públicas às vezes nem focam em vestibular, por exemplo, e para você conseguir entrar na universidade isso vai ser extremamente importante. Quê? A maioria não foca, porque eu tô te perguntando isso porque assim, eu acompanhei um caso muito de perto. De uma pessoa que batalhou muito, estudou a vida basicamente quase toda em escola pública, fez 2 anos de cursinho, batalhou muito para conseguir passar na USP. Sim. E não conseguiu devido a tipo um ponto, ou então não tinha a quantidade de vagas necessárias. Assim, a pessoa realmente se esforçou ao máximo, eu acompanhei, né? E aí, a impressão que passa é que o sistema seletivo da USP não foi feito para a galera entrar que estudou em escola pública. Foi feito para ser o troféu do cara que estudou em escola particular e o pai pagou a escola particular, não que seja desmérito nenhum, pelo amor de Deus, mas o cara consegue passar, porque ele já tem preparo. O cara da escola pública não vai chegar lá muito difícil, só se ele for muito fora da curva. Né? Então, assim, a impressão que eu tive, e você, como você viveu essa etapa, você passou pelos dois mundos, você pode falar muito melhor que eu. É que a USP, as faculdades particulares em geral, elas basicamente não foram feitas para quem é de escola pública. Né? Elas foram feitas para quem tem preparo, porque chegou ao ponto dos caras fazerem questões que tiveram que ser anuladas porque eles não chegaram em respostas. Como que você vai pegar um estudante, faz uma questão de um nível de dificuldade ao ponto de nem o cara que fez a questão responder? Normalmente essa parte também envolve muito erro, né? Mas eu fiquei muito feliz que você comentou disso. Essa parte eu digo de elaboração de questões, às vezes tem muito erro para a FUVEST, mas é porque esse é um ponto importante. Quem estuda na USP em geral sabe que o vestibular é um filtro de pobre. Literalmente isso, é um filtro de pessoas pobres. Esse não é o modelo de longe que eu queria para a universidade pública. Na minha opinião, a universidade pública devia ser gratuita para todo mundo, sem dúvida. Sim. E eu falo isso porque dentro da universidade pública existem benefícios incríveis para as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Bandejão. Você pode almoçar por R$2 e jantar por R$2 na USP, como se fosse tipo um bom prato, por exemplo. Você chega lá e inclusive tem uma certa quantidade de proteína que é limitada, mas carboidrato, arroz e feijão você tem acesso quanto você quiser, pão você tem acesso quanto você quiser, alface você pode pegar quanto quiser, normalmente quando tem. Então, assim, também tem outras coisas como conjunto residencial da USP. Você pode ter moradia gratuita na USP se você conseguir comprovar uma certa baixa renda, né? Esses benefícios são legais, são coisas interessantes, só que isso não é para todo mundo. Até porque passar no vestibular já não é para todo mundo. E você comentou disso e eu achei legal. Eu tive tantos amigos que estudaram comigo na universidade pública, fizeram um cursinho depois e não conseguiram. E se esforçaram. Porque não é fácil, tipo, não é algo fácil. É um nível extremamente desbalanceado uma escola particular para uma escola pública. Sim, sem dúvida. Para preparação para um vestibular. E vestibular, assim, existe uma certa ideia que é dada, que é verdadeira, mas até certa parte. Por exemplo, às vezes quando alguém é motivado a fazer um vestibular, se vende muito a ideia de que, bom, se você se esforçar, você consegue. E que todos que se esforçam conseguem. Só que isso é uma mentira pela própria maneira como funciona o vestibular, se você olhar bem fundo, né? Até porque vestibular tem uma quantidade limitada de vagas de pessoas, mesmo que todos se esforcem, mesmo que todo mundo que conseguisse se esforçar junto. Só
alguma quantidade limitada de pessoas ia conseguir entrar na universidade. Mesmo que todos se esforçassem bastante, entendeu? Então, assim, já tem uma certa contradição. Assim, não é todo mundo que tem liberdade de entrar na universidade. É uma quantidade limitada de pessoas que vão estar ali no topo, que vão ter essa liberdade. Mesmo que tenha um monte de pessoa que é extremamente capaz e que não conseguiu. Uma das coisas que eu enfrentei, eu acabei de te contar, quando eu entrei na universidade eu reprovei em cálculo 1. Eu não era um bom aluno quando eu entrei, um aluno de longe, perto de exemplar, assim. Eu tive reprovações, algumas matérias eu não tive notas muito boas. Eu sei que isso se deve em grande parte por causa do meu ensino. Eu sei que isso aconteceu. E não só isso, eu não entrei na primeira lista da FUVEST. Na verdade, eu acabei entrando para o curso noturno, mas o curso noturno já era uma coisa muito difícil e daí eu tinha que esperar tipo, até sexta lista para conseguir entrar num curso diurno. E o meu curso era física, já é um curso mais fácil em geral, normalmente, de você entrar. A nota de corte é bem menor. No meu ano era 44 a nota de corte. Se você acertasse só um pouquinho menos da metade do vestibular e você conseguia já passar a primeira fase. E a segunda fase já normalmente cortava menos gente do que a primeira. A primeira fase corta muito mais, né? A primeira fase que é a fase, só para talvez alguém não conheça, a primeira fase é aquela fase que você faz as questões objetivas, né? Que você tem 90 questões, né? na prova e você tem que escolher entre A e E, entre alternativas A até E. E para cada alternativa você tem mais ou menos uma média de 3 minutos para fazer. É pouca coisa, é absurdamente pouco. A ideia do vestibular é que você realmente seja sobre-humano quando você vai fazer. Você consiga fazer questões em 3 minutos e às vezes existem estratégias também que envolvem você resolver o vestibular, como às vezes abandonar uma questão, às vezes não ficar travado. Existe até estratégia para resolver vestibular que nem envolve necessariamente você conhecer o conteúdo dele. Tipo, conhecer o conteúdo que está no vestibular, estratégia para fazer o vestibular. Caramba. Que é a coisa que você, por exemplo, você vai aprender em cursinho, né? Administração de tempo, esse tipo de coisa você aprende em cursinho. E você não tem exatamente esse tipo de coisa que não é só estudando uma matéria que você aprende, né? Entre essas, a malandragem de resolver uma prova, né? E assim, o vestibular sempre é limitado, assim. O vestibular para as universidades públicas, como funciona no Brasil, é uma coisa extremamente limitada. E de fato eu concordo, é um filtro de pobre, assim. Muitas pessoas sofrem com isso. Eu fico feliz que, pelo menos pela minha parte, eu consegui acesso a muitos benefícios que me ajudaram muito. Sim. Entendeu? Coisas que me ajudaram muito. Coisas como acesso ao bandejão foi uma coisa que me ajudou muito para poder comer na USP. Tem restaurantes muito caros lá e às vezes quando eu saía da universidade eu não ia conseguir comer lá. Acesso a também transporte público. Dentro da USP existe um ônibus que se chama ônibus circular, que ele é circular porque ele dá a volta na USP e passa pelos metrôs próximos e pelas portas da USP, né? Então é como se estivesse trazendo para dentro e para fora da universidade, porque é uma cidade grande, né? O campus é grande. É por isso que não é à toa, né, que o pessoal chama de cidade universitária. Assim, parece que é uma pequena cidade, assim, quando você entra lá. Parece uma pequena cidade. E me fala uma coisa, quando você entrou para física, a sua ideia era cursar física. E você já tinha ideia de mudar para matemática quando você começou física? Eu já gostava muito. Agora voltando ao assunto anterior, eu gostava muito. Quando entrou na pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer professores excelentes de matemática. Inclusive eu conheci meu orientador, que foi meu orientador de mestrado, agora está sendo meu orientador de doutorado, né? Que isso é uma coisa importante. Quando você vai ingressar em ensino superior, você precisa de um orientador, que é como se fosse um professor que vai te ajudar e vai trabalhar na sua pesquisa junto com você, vai trabalhar no seu mestrado, no seu doutorado. Ele também vai ter a própria pesquisa, você poder auxiliar ele na pesquisa dele. É como se fosse uma cooperação mútua, só que ele também, de certa forma, tem uma certa responsabilidade sobre você quando você vai apresentar suas coisas, vai fazer suas defesas e tudo mais. Eu conheci meu orientador, que foi um professor excelente. Eu conheci bons professores de matemática que me fizeram ter gosto. Principalmente conheci professores que me motivaram, professores também que passaram por coisas parecidas comigo, professores que reprovaram quando entraram na universidade. Que é uma coisa louca, porque antes eu tinha comentado, né? Muitas pessoas quando entram na universidade, elas podem às vezes estar no nível abaixo e às vezes pode ter gente que nem conseguiu entrar no vestibular, mas tem um potencial para ser uma pessoa incrível, uma pessoa que estudou pra caramba, uma pessoa que conhece tanta coisa no futuro, né? Um potencial de ser um excelente pesquisador, uma pessoa trabalhando na área de forma excelente. Eu digo isso justamente porque
é bem comum pessoas entrarem em níveis bem menores quando elas entram na graduação, entrarem às vezes com más notas, e quando chega no final essa pessoa conseguir se graduar, essa pessoa se tornar um mestre e tá assim, no mesmo nível de todo mundo, se não acima. As coisas, conforme o tempo vai passando, parece que as coisas vão nivelando. Alguém começa atrás, ela avança mais rápido. Quem tá atrás tem normalmente existe esse efeito, é bem comum assim, em universidade você vê isso, porque são pessoas que correram atrás, né? Show. Cara, desculpa, continua. Eu só vou concluir. E daí, porque da parte que me chamou pra matemática. Por eu ter visto professores que eram assim e que me motivaram, aí eu criei vontade de cursar matemática. Aí eu entrei em contato com meu orientador, eu falei que eu queria fazer uma iniciação científica. Meu orientador era da área da matemática, aí ele acabou me puxando para essa área. Eu cheguei a prestar o exame de cada física também para caso eu quisesse fazer mestrado em física, porque na física tem como se fosse uma prova para você ingressar em ensino superior, uma prova que alguns ensinos superiores em física usam para te aprovar para você começar a se tornar mestre, para você se tornar um mestrando. Só que eu tive problemas com essa prova e no final acabei com problemas, na verdade não em relação de mal, mas problemas de que eu nem fiz a prova direito porque teve problemas na maneira como a prova foi feita. Problemas tipo, coisas bizarras assim, não quero comentar no momento, mas tipo, elaboraram a prova de um jeito zoado que a prova tem que ser cancelada e queriam fazer em outro momento, e aí com aquele outro momento eu já teria começado minhas aulas no mestrado em matemática se eu tivesse ido. Eu falei, não vou fazer isso, eu vou no mestrado em matemática porque eu estou feliz nessa área. E aí eu acabei ingressando, e no mestrado em matemática não é necessário desse tipo de prova. Mas agora, pode fazer sua pergunta, que tá deixando você esperando? Imagina, eu sei que quando você passa a um nível de fazer mestrado, você começa a ver detalhes de uma matéria, conhecimentos que não é comum, né? Você está indo a um nível muito além do convencional. Em matemática, eu sei que existem algumas coisas que são paradoxos, né? Uhum. Você já pegou algum paradoxo matemático que você tem conhecimento que até hoje não teve resolução, alguma coisa desse gênero? Assim, coisas matemáticas são meio difíceis, assim, não é ser um trabalho em mestrado, mas isso são coisas que são mais avançadas. Sim. Existem paradoxos na matemática que ficaram sem resolver por mais de 300 anos, inclusive. Caramba. Eu acho legal, daqui a pouco eu comento, que é uma curiosidade interessante, paradoxo de Fermat, né? Fermat foi um matemático que fez uma afirmação. Eu vou tentar explicar porque é uma afirmação, que é um enunciado que, com conteúdos de ensino médio, até dá para entender, porque o enunciado é um enunciado simples, mas a prova é a prova mais conhecida como a prova mais difícil da história da matemática, foi a prova que ficou mais tempo sem resolverem. Caramba! O paradoxo, desculpa, não é o termo certo, o teorema. Uhum. Eu fiquei com um paradoxo a vez, mas não é esse nome certo, o nome certo é teorema. O teorema afirma que, pega, por exemplo, a equação de Pitágoras, né, que você tem um triângulo retângulo, você tem x² igual a y² mais e². Sendo x² você tem lá a hipotenusa, y² e z são os catetos, né, desse seu triângulo, né. Então você tem essa equação, se você tem um triângulo retângulo, é uma equação que é verdadeira. Existem números naturais que satisfazem. Por exemplo, você pega 3, 4 e 5, 5² é 25, 3² é 9, 4² é 16. 16 mais 9 é 25. Então, 3, 4 e 5 dá para você fazer um triângulo retângulo que tem os lados 3, 4 e 5. O que o paradoxo de Fermat afirma é que, apesar dessa equação ser verdadeira para números naturais, você tem tipo x, y, z, existem números naturais que resolvem isso. Eu acabei de dar o exemplo 3, 4 e 5. Quando você pega potências maiores, tipo, se tivesse uma equação do tipo x elevado ao cubo mais y elevado ao cubo igual a z elevado ao cubo, não existe número natural que satisfaça essa equação para x, y, z, a não ser que seja a solução trivial, que é todos igual a zero, né? Mas todos igual a zero ou 1 igual a zero, né? Um dos casos, um deles igual a zero. Mas não existe solução. O paradoxo de Fermat, inclusive, afirma que para qualquer potência maior que 3, né, maior ou igual a 3, qualquer potência maior ou igual a 3, não existe solução dessa equação. Então não existe o x à quarta mais y à quarta igual a z à quarta, não existem x, y e z naturais que satisfazem. Eu não posso falar, tipo, inclusive você pode fazer esse experimento mental, pensar, deixa eu testar aqui alguns números, 10 à quarta mais 12 à quarta é igual a 15 à quarta, vamos testar. Você não vai conseguir encontrar. Você não vai conseguir encontrar porque isso foi provado na matemática, isso foi provado há pouco tempo atrás, inclusive, por um matemático, demorou... Realmente foi um teorema que durou séculos,
Foi um teorema que durou séculos. E quando ele foi anunciado na matemática, o Fermat, que foi a pessoa que enunciou esse teorema, ele não colocou a prova desse teorema. Isso é até uma piada na matemática, até hoje em dia, porque ele meio que enunciou, bom, a prova fica em cargo do leitor, que alguns matemáticos fazem isso. Normalmente, quando é uma demonstração mais fácil, principalmente, eles falam, a prova fica em cargo do leitor. Às vezes a pessoa que está lendo, teoremas mais fáceis, normalmente quando você é matemático, você está lendo, às vezes o cara pode enunciar, às vezes de cara você já pode saber aquilo. De cara você já sabe. Ou, não, isso aqui eu já sei a prova disso aqui faz sentido. Ele não precisa... Porque às vezes, mesmo o cara que está escrevendo, ele parar para provar essas coisas, pode dar muito trabalho para ele. E às vezes o cara tá trabalhando com muita coisa, o cara às vezes não tem tanto tempo para explicar. Só que quando o Fermat enunciou, ele enunciou como... o que dava a entender para quem lia é que não era algo tão complicado. Ele só colocou um esboço da prova para um caso, que eu acho que era caso quando a potência era 5, né? Eu não sei exatamente qual que era a potência. Colocou o esboço para um caso, só que o teorema dele é um teorema extremamente geral. Ele afirmava que qualquer potência podia ser 5, 700, você pega um número infinito de números ali de potências, aquilo ali não ia poder ter solução para aquilo, né? Cara, você falou um negócio agora que assim, na verdade, é difícil às vezes acompanhar. Tudo bem. Porque, assim, pra você é uma coisa muito natural, pra mim já é uma coisa mais complexa. Eu entendi a ideia. Mas você falou uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar. Matematicamente, ou a matemática consegue explicar o infinito? Porque o infinito é um treco que é difícil de você botar na cabeça. Sim. Quando você pensa, por exemplo, no espaço, o espaço está em expansão. Da onde pra onde? Porque teoricamente é um bagulho que não tem fim, mas tá expandindo? Cara, fala alguma coisa pra você. Eu acho interessante você ter feito essa pergunta, porque também a matemática em ensino superior, quando você entra nos primeiros cursos de cálculo que você vai fazer, a primeira coisa que aparece é o infinito, né? Você vê limites para quando os seus pontos tendem ao infinito, você vê sequências infinitas de pontos. Todas essas tipos de coisas você vê porque são coisas que às vezes podem não entrar na cabeça, normalmente, né? Podem não entrar na cabeça. Assim, a princípio, quando você está estudando, quando você está no ensino médio, essas coisas não são muito comentadas, mas que em ensino superior são coisas extremamente importantes, são conceitos extremamente importantes na matemática. E uma coisa importante, são conceitos que estão bem claros. Existe um paradoxo da Grécia Antiga, esse é interessante de eu comentar, porque eu me lembrei dele agora. Chama paradoxo de Zenão. O paradoxo de Zenão, ele diz o seguinte: Zenão tinha a impressão de que era impossível você conceber o conceito de infinito. Não tinha como conceber isso. Como é que ele pensou isso? Ele pensou assim, digamos que você tem que atravessar uma rua. Essa rua tem um certo comprimento. Para você conseguir atravessar ela, primeiro você tem que atravessar metade da rua, até você chegar do outro lado. Mas você atravessa metade, e aí você tem que atravessar a outra metade, né? Você digamos que eu comecei a andar a rua e eu atravessei a primeira metade. Só que depois que eu atravessar a primeira metade, eu ainda vou precisar atravessar mais metade. Só que antes de atravessar essa outra metade, tem que atravessar metade dessa metade, né? Então eu vou ter que andar a metade dessa metade. Só que depois que eu andei isso, ainda vai ter metade do resto que falta para eu andar. E eu vou andar metade. E aí depois vai faltar mais, e eu vou poder andar metade. Então como é que eu vou conseguir chegar no final, se no final, quando eu somar todos esses comprimentos que eu estou andando, eu vou estar andando infinitamente? Porque eu vou ter que andar metade daquilo, depois eu vou ter que andar metade da metade. Então, se você somar todas essas distâncias que eu estou andando, isso poderia dar infinito. Como é que eu conseguiria atravessar a rua? Porque é uma pergunta muito interessante, na verdade. Isso é uma pergunta que foi extremamente relevante para a matemática, né? Como é que você pode somar infinitas coisas e, bom, você não vai ter que andar infinitamente para completar isso? Sim. Então imagina assim, se o comprimento da rua é 1 metro, você vai ter que andar meio metro, mais 1/4 de metro, mais 1/8 de metro, mais 1/16 de metro, mais 1/32 de metro. Você vai ter que somar infinitamente essas coisas. E na matemática foi provado que, na verdade, essa é uma soma infinita, é uma soma que converge. A gente fala que é uma soma que converge. O que quer dizer? Se você fizer essa somatória infinita de termos, você somar meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, isso converge a 1. O que isso quer dizer? Que se você somar todos esses pedaços infinitos que você precisa andar, você vai ter exatamente o comprimento da rua. Você vai ter exatamente o comprimento da rua. Se chegar no infinito, você chega no comprimento. A ideia, o infinito nesse caso, ele é concebido por uma ideia de convergência. O que quer dizer? Quando você pega o número, você pega meio e você soma o 1/4, é 0,5 mais 0,25 dá 0,75. Né? Aí você vai somar 0,125, né, que seria 1/8. Aí isso vai 0,8 alguma coisa. Conforme você vai somando esses pedaços,
esses pedaços vão se aproximar cada vez mais do número 1. Conforme você vai somando, eles nunca vão ultrapassar 1. Você nunca vai somar isso daí e vai ultrapassar 1. Para qualquer número que você some, quantidade que você some, tipo, você some meio mais um quarto, mais um oitavo, você pode somar até tal potência de 1 sobre 2 elevado a n, né? Você nunca vai chegar em 1, só que você sempre vai chegar extremamente próximo de 1. Tão próximo quanto você queira. Isso é o que a gente chama de convergência. Entendi. É algo que está tão próximo quanto você queira. Se você, inclusive, por exemplo, se você falar um número, falar 0,99999, é um número que não é 1, mas é 0,9978. Você pode somar a quantidade de termos que chegue a ultrapassar um pouquinho ele ou chegue nele, entendeu? Que chegue até essa quantidade. Então, qualquer número que esteja próximo de 1, né, você consegue somar termos dessa série para chegar nele. Isso é o que a gente chama de convergência. Então, a ideia do limite é... o limite de alguma coisa tende a tal coisa se quando você soma esses termos da série, conforme você soma, você pode ficar tão próximo desse número quanto você queira. É uma ideia um pouco complexa, mas isso que é o que explica por que essa soma infinita de metade dos comprimentos da rua dá a sua rua inteira. Recentemente, não tão recente, mas recentemente, um telescópio chamado James Webb foi lançado e ele foi o mais avançado e chegou mais longe e conseguiu pegar através de, eu acho que ultravioleta, né? Não sei se foi isso. Ele conseguiu pegar indícios de luz a 100 bilhões de anos para frente. Isso, aí talvez, não sei, você possa esclarecer um pouquinho baseado no seu conhecimento. Eu penso o seguinte, esse treco tá apontando para um lado. Ele pegou uma fração de luz daquele lado. Então vamos colocar que eu tô com esse negócio aqui na mesa, eu tô apontando pro lado esquerdo, né? No caso, meu lado esquerdo. E ele fez esse raio de comprimento, buscou lá espectro de luz e fez o cálculo de onde veio esse espectro de luz. Mas se ele botar um grau para cima, ou um grau para baixo, ou para... Cara, é absurdamente gigante. Como é que a gente consegue ter uma dimensão disso? Existe alguma coisa que a matemática ajuda a esclarecer esse treco? Na verdade, isso é um princípio físico, é um princípio da incerteza. Eu digo, você comenta sobre você fazer um desvio de uma pequena angulação e isso poder gerar uma diferença extremamente grande no seu resultado, né? Isso que refere? Sim. Isso, na verdade, é um princípio... Na verdade, é uma coisa que se estuda na física, chama princípio da incerteza. Isso é tipo de coisa que quando você entra num curso, em Lab 1, né? No curso de Física Experimental 1, você vê. A ideia da incerteza é a seguinte: toda medida que você faz, independente da medida, sempre existe uma incerteza na medida. Existe... Incerteza é no sentido de que não tem exatamente como você saber se a sua medida está sendo extremamente precisa. O comprimento das coisas, quando você se coloca na régua e você mede lá 1,83 m, você vai estimar mais ou menos onde é que a régua está cortando. Mas seu tamanho de verdade não vai ser 1,83 m. Vai ser 1,83,729 ou 1,83,729... Né? Você tem uma quantidade de casas que pode ser extremamente grande ali. Pode ser um átomo a mais no topo da sua cabeça, mudaria já, talvez, né? Se você pensar de uma maneira mais teórica, né? Um átomo a mais na ponta da sua cabeça poderia mudar a sua altura em uma quantidade muito pequena que você nunca conseguiria medir numa régua. Nunca conseguiria medir isso numa régua. Só que não é só a régua. Todos os aparelhos que se usa, né? Todos os aparatos científicos, todos os aparelhos de medição, tem uma incerteza embutida neles. Eles nunca medem precisamente as coisas, tipo, no sentido de infinitamente, com infinita precisão infinita. O que você melhora com o tempo é a precisão dos objetos que você usa para medir. Você consegue melhorar a precisão dos objetos que você usa para medir. Normalmente aparelhos eletrônicos em geral costumam ser mais precisos, né? Mas precisão é uma coisa que você pode, por exemplo, até com uma balança romana você pode obter a massa, né? A medida da massa de um objeto usando uma balança romana, que é uma coisa que já era muito antiga. Só que essa balança romana vai ter uma incerteza embutida a ela. Todas as coisas têm incertezas embutidas, né? Incertezas que são da coisa, né? E esse tipo de coisa é estimado experimentalmente. Existem também grandezas físicas que são estimadas a depender de outras grandezas. Isso é uma coisa um pouco louca, né? Existem grandezas físicas que, para você medir, você não mede exatamente ela. Você mede alguma outra coisa, né? Por exemplo, você nunca mede a massa de alguma coisa, a massa em si. Você não mede a massa em si. Normalmente, quando você vai medir massa, você tem, por exemplo, uma balança. Às vezes, algumas balanças vão
vão ter alguma mola, essa mola é comprimida, né? E aí você analisa pela força com que a mola foi comprimida, só que você não está medindo exatamente, medindo a força, então você não está medindo a massa em si. A massa em si é uma coisa, é como se fosse uma grandeza que a medida dela é derivada da medida de outra grandeza. De certa forma, quando você vai medir essas coisas. E todas essas coisas que se faz geram o que a gente chama de propagação de incerteza, né? Quando você tem uma medida de alguma coisa, as certezas podem se propagar, né? Então, estou tentando pensar um exemplo de propagação de incerteza. Existe um exemplo de propagação de incerteza interessante para se comentar aqui. Eu lembrei de um interessante. Legal. Alguns marceneiros, quando vão cortar objetos, existe uma forma de você fazer um molde. Tipo, digamos que eu quero fazer um quadrado e eu quero colocar meu quadrado em cima de um pedaço de madeira e eu quero cortar as bordas dele. Ir lá e cortar as bordas do meu quadrado de madeira. E aí tirar um pedaço para fazer uma cópia idêntica daquela madeira. Existem duas maneiras de se fazer isso. A primeira é você pega o seu pedaço, você coloca em cima e você corta outro pedaço de madeira. Aí você pega esse pedaço, guarda ele, e esse novo pedaço de madeira você usa como molde de novo. E você corta outro pedaço, vai lá e tira. E aí você usa o novo e joga o velho e guarda o velho, né? Usa o novo e guarda o velho, usa o novo e guarda o velho. E existe outro modo de você fazer isso, que é, você pega um molde padrão, e esse molde sempre vai ser usado em todas as vezes que você cortar a madeira. Aí eu te faço a pergunta, Fábio, qual você acha que é o modo que gera mais incerteza na medida dos seus moldes, né? Na medida do seu corte de madeira? Qual que você acha que é o método que gera mais certeza? Você pegar o molde padrão e sempre que colocar ele em cima da sua madeira, cortar em volta, e aí você tira o molde anterior e aí o molde anterior e usa o novo que você acabou de cortar, ou você usar o molde padrão que você sempre vai cortar em cima dele, né? Eu deduzo que seja o que gera menos incerteza, no caso, seria o primeiro molde, e os que podem gerar mais incerteza sejam os novos moldes, né? Isso. Porque cada vez que você corta pode haver algum tipo de desvio. É exatamente isso. Eu deduzo que isso. Você tá absurdamente certo. Cara, assim, e você falou um negócio agora aqui, que eu tenho... A gente vai entrar num papo muito louco agora, vamos lá. Eu sempre alguém fala pra mim sobre vida extraterrestre, eu tento usar a teoria da relatividade. Eu falo, olha, a galáxia, eu não sei se os números estão certos, tá? Vou chutar números aqui porque eu não tenho isso de cabeça. Mas a galáxia mais próxima do nosso sistema solar, se eu não me engano, acho que é Andrômeda. Vou chutar um número qualquer aqui porque eu não sei o número exato, vai estar 100 mil anos-luz, né? Ou seja, para que qualquer vida fora da nossa galáxia chegasse até nós, ele teria que andar 100 mil anos, vou falar um número menor, que seja 1000 anos na velocidade da luz. O problema é que, segundo, aí se me corrija se eu estiver errado, tá? Segundo eu conheço, nenhum organismo vivo poderia atingir a velocidade da luz porque sua massa se tornaria infinita. Então, teoricamente, não dá para chegar na velocidade da luz, né? Logo, nenhum organismo vivo conseguiria, através de um equipamento ou um aparelho, viajar essa distância nessa velocidade para chegar aqui e fazer nossas visitinhas aqui com seus discos voadores e tudo mais. Então, eu falo, fisicamente, teoricamente, dentro do meu conhecimento, eu acho que é impossível. Eu tô certo nessa análise ou tô errado nessa análise? Na verdade, isso é uma coisa um pouco complicada em relatividade. Né? Isso é uma coisa, na verdade, um pouco complicada. Porque isso é uma pergunta que aparece em relatividade quando você vai estudar. Mas a verdade por exemplo, tem um objeto que está, sei lá, digamos que você quisesse ir para vamos colocar outra situação, que você quisesse ir até o planeta alienígena. Vamos fazer mais legal ainda. Você Beleza. Quer visitar os alienígenas. Fechou. Só que os alienígenas estão a 10 anos-luz ali. Estão a 10 anos-luz. De fato, você não consegue atingir a velocidade da luz. Eu não sei exatamente se o motivo seja porque a sua massa fica infinita. Isso realmente, eu não tenho tanto conhecimento assim de relatividade para dizer isso. O que eu consigo afirmar de fato é que não tem como se atingir a velocidade da luz. Nenhum
objeto material, né? Você pode chegar tão próximo quanto você queira, teoricamente, mas você nunca pode alcançar ela. Porque a energia... Na verdade, assim, e o motivo... Agora é o motivo que eu tenho certeza. E o motivo é porque a energia necessária para você conseguir acrescentar cada vez mais velocidade vai acabar quando você somar tudo até chegar na velocidade da luz, vai ser infinita. E aí você precisaria de uma energia infinita, não teria como. Mas vamos supor que você quisesse ir encontrar esses extraterrestres. Apesar deles estarem a 10 anos-luz, na teoria da relatividade existem duas coisas. Quando você está quando tem um referencial inercial se movimentando, né, tem dois referenciais, um se movimentando com relação ao outro, existem efeitos que acontecem. Por exemplo, se eu começo a acelerar, né, eu atingo uma certa velocidade em uma certa direção, existe o efeito de... eu não lembro exatamente qual que é o nome, mas eu não sei se é encolhimento espacial, não sei qual que é o nome. Será dilatação temporal? Dilatação do espaço, é isso. Uhum. Existe a dilatação do tempo e a do espaço. Mas é como se o espaço realmente reduzisse. Uhum. E, na verdade, não é exatamente como, é que isso acontece mesmo. No meu referencial, se eu estiver me movimentando, né, me movimentando lá pro... E o tempo também, né? Porque o tempo é baseado em referência, né? Sim, o tempo é baseado no referencial. Então, assim, se eu tivesse na Terra e eu começasse a sair, né? Quando eu estivesse na minha nave andando na velocidade próxima da luz ali até o planeta alienígena, o espaço teria encolhido. Então, a distância que eu vou ter que trafegar não vai ser mais 10 anos-luz. Essa distância, ela vai se reduzir. O tanto que ela vai se reduzir depende da velocidade que eu tiver. Quanto mais próxima da velocidade da luz, mais essa distância vai reduzir, né? Inclusive, se eu ficar extremamente próximo, ela pode reduzir, em teoria, tanto quanto eu queira, né? Teoricamente falando, ela pode reduzir tanto quanto eu queira. E o tempo, para mim, sempre passa igual. O seu próprio tempo, quando você olha para você mesmo, né? Se eu tiver no meu mesmo referencial, o tempo sempre passa igual para mim. Meu tempo, para mim, sempre passa igual. Pode ser que eu veja, quando eu analiso outro objeto, né? Vai ter uma certa... Quando eu trocar de referencial de um objeto para o outro, vai ter uma certa diferença no tempo, mas coisas que estão no mesmo referencial, tem sempre... O tempo se passa ali no mesmo referencial, sem considerar efeitos efeitos de gravidade também, que podem ser relevantes para mudar o espaço-tempo, mas esses objetos vão estar passando o tempo igual. Então, a gente está lá na nave, a gente tivesse na nave com você, a gente estivesse lá indo para o planeta alienígena, a gente ia ver nosso tempo passando normal, só que essa distância ia ser encolhida, então a gente ia chegar lá mais rápido. Então a gente poderia chegar lá e pra gente não ia demorar 10 anos. A gente poderia chegar lá em menos tempo. Essa é uma coisa interessante. Só que apesar disso, para os alienígenas, o tempo passaria como se fosse igual, né? Para os alienígenas o tempo vai ser igual. Então se eles vissem nós nos movimentando, para eles a gente chegaria em 10 anos. Para eles, a gente chegaria em 10 anos. Então a referência de tempo mudaria para nós. Para nós. Então nós sentiríamos... quando você tem essa troca, porque se a gente acelerasse, fosse até... E aí isso aí não seria a dobra do espaço-tempo? Eu não sei exatamente se esse é o nome que se usa. Eu acho que dobra espacial, eu acho que não é exatamente para isso. Me falta conhecimento, eu realmente não sei. Mas eu sei que esse efeito é verdadeiro. Inclusive, você pode provar isso, né, fisicamente. A única informação que você precisa para provar isso... Normalmente, quando você vai estar num curso difícil, se você quiser provar isso, dá para você provar normalmente usando aqueles tipos de relógio de tempo, de algum objeto que se move, e aí a luz fica batendo em cima e embaixo, né? Como se fosse um experimento teórico, né? Uhum. Mas usando isso, você consegue provar que de fato existe essa dilatação do espaço e existe essa dilatação do tempo. E o que eu sempre falo é o seguinte: vamos supor que alguma civilização conseguiu fazer isso. Uhum. Sair de lá... Sim. Chegar aqui. Uhum. Você acha mesmo que eles seriam capturados por você? É uma boa pergunta. Sério, você acha mesmo? Tinha uma civilização que conseguiu fazer uma viagem desse porte, teve energia e capacidade pra tal. Chegou aqui, nós fomos pegos pela câmera tremendo do celular do João, que tá ali embaixo. Cara, desculpa, não tem como, velho. Eu acho engraçado porque também circula muito vídeo na internet de algum cara com alguma câmera toda zoada, né? Nunca tem foco, nunca. Você pode reparar, sempre é o cara que tá parecendo um terremoto. Sim. Sempre, durante as capturas são as mais horríveis. E aí é bem comum que fosse, sei lá, uma poeira na câmera, uma poeira na lente. Eu rio muito com isso, assim. Toda hora, quando eu tava no curso de física, a gente às vezes dava uma risada com esse tipo de coisa, sabe? Com algumas coisas que apareciam na internet. Principalmente também com pessoas entendendo errado conceitos físicos, sabe?
Coisas de pessoas realmente que não entenderam. Isso aí acaba sendo um pouco de piada na universidade, mas faz parte. Qual que é o erro de lógica física que você pegou assim que foi mais berrante pra você? Teve algum que você tem de memória? Putz, tem um, mas eu acho que é um caso um pouco mais polêmico. Porque é de uma pessoa que morreu há um tempo atrás e tem relevância política, mas... eu posso comentar? Cara, vamos lá, que coisa de corta depois. Porque assim, eu vou dar um exemplo. O Olavo de Carvalho, uma vez o Olavo de Carvalho comentou na internet sobre a interpretação que ele tinha da teoria da relatividade. E é extremamente absurda, assim, é realmente alguém que não entendeu. E é um exemplo interessante porque quando a teoria da relatividade foi apresentada primeiramente na física, era bem comum as pessoas realmente acharem que ela era falsa. Porque era com um conceito padrão na física de que o tempo passava de forma homogênea, é como se o tempo passasse igual para todo mundo, independente do referencial. Isso era um conceito que era um conceito assim mais claro possível, um conceito que já era extremamente foi um conceito que surgiu com o Newton, né? Conceito que surgiu com o Newton. Antes de você continuar, para quem não entende, dá uma explicação rápida do que seria a teoria da relatividade para quem não conhece. Basicamente a teoria da relatividade seria uma teoria que considera que, dependendo do referencial que você está, o tempo pode passar diferente para você. Porque eu acho que um dos efeitos mais relevantes da teoria da relatividade é que o tempo pode passar diferente em diferentes referenciais. E aí esse é o conceito justamente que é de encontro ao conceito anterior de que o tempo passava homogêneo, o tempo era homogêneo, o tempo era o mesmo para todo referencial que você tivesse. E isso gerou muitos problemas na física. Inclusive surgiram físicos na época que entraram discordando quando Einstein fez a teoria. E o Einstein fez essa teoria porque existiam problemas na física. Quando você tentava usar a física clássica, né, a física da época para você explicar, usar as transformações diferenciais que se tinha para você explicar coisas que aconteciam na Terra, por exemplo, um carro se movendo, esse tipo de coisa, não apareciam efeitos relativísticos, porque efeitos relativísticos... Lembra que a gente comentou antes da incerteza? Os efeitos relativísticos, a velocidades pequenas, eles geram uma diferença na medida extremamente pequena, absurdamente pequena. Só que ela é tão pequena que os instrumentos de medida que você tem não conseguem detectar. Então, quando você faz um experimento na Terra, né, você faz o seu experimento na Terra com objetos que não estão em velocidades relativísticas, você nunca conseguia detectar isso experimentalmente. Então, pra gente não era verdade. É como se não fosse verdade. Se você não consegue detectar experimentalmente, é como se aquilo realmente não existisse, né? Só que, quando você ia explicar alguns fenômenos de movimentos de galáxia que envolviam velocidades relativísticas, começaram a perceber que as previsões que a física tinha não se adequavam com a realidade. As previsões que se tinham não adequavam à realidade. E uma coisa que é fato para a ciência, se o seu modelo não consegue explicar a realidade, né, se você tem falha de explicar a realidade, talvez seja porque tem algo faltando. Então você precisa melhorar a sua teoria. A sua teoria precisa ser reformulada, de alguma forma. Ela não significa que ela vai ser descartada, até porque não foi. A física que se tinha antes não foi descartada quando entrou a relatividade. A única questão que foi colocada é que você ainda pode usá-la, só que quando você for trabalhar com velocidades não relativísticas, até porque é mais fácil para fazer as contas. Se você considerar as velocidades relativísticas para tudo, você tem que adicionar um monte de termo na sua conta. Então você vai colocar um monte de termo à toa que só dificulta a sua conta. É mais fácil, então, você só usar os modelos que se tem que explicam até a parte que as velocidades não chegam a ser relativísticas. Então você sabia que isso era um problema na física. E outra coisa que era um problema na física é que a velocidade da luz seria a mesma para todos os referenciais. Isso era uma coisa que era um problema. Isso era medida experimentalmente toda hora. Toda hora fazia essa medida. Fazia essa medida em vários lugares do planeta, fazia essa medida em vários consultores diferentes e sempre a velocidade da luz dava a mesma. Uma coisa importante, para se medir a velocidade da luz, sempre você mede ida e volta. Só um detalhe. Normalmente você lança algum feixe, esse feixe baixa em algum lugar e volta, né? É assim que se mede a velocidade da luz sempre. Se chama de velocidade de ida e volta. Só que a velocidade da luz dá a mesma em todos os referenciais é um problema. Porque você podia, por exemplo, alguém está em cima do avião. Agora vamos falar uma coisa que agora para velocidades não relativísticas é verdade pra gente. Tem um cara em cima do trem. Em cima do trem, em cima mesmo do trem, assim. Ou dentro do trem. Mas esse cara tá andando dentro do trem numa direção, na direção que o trem tá indo também. Esse cara vai estar com a velocidade maior do trem em relação a quem tá olhando da estação. Porque ele vai estar com a velocidade do trem mais a velocidade dele. As velocidades vão se somar. Existe uma soma das velocidades.
Assim como ele poderia também estar correndo na direção contrária, e você poderia até ver ele parado. Se o trem estivesse indo pra cá com velocidade, e tivesse com velocidade pra esse lado dentro do trem, você ia ver ele parado da estação. Isso é o que você chama de soma de velocidades, né? Uma coisa que normalmente, na troca de diferenciais, existe essa soma das velocidades, né? Só que, se você tivesse um feixe de luz que tá lá em cima do trem e o trem tá se movimentando, quem tá olhando da estação vê ele com a mesma velocidade com quem tá olhando de fora. Quem tá olhando lá de dentro do trem, quem tá olhando da estação, né? Os dois vão ver a mesma velocidade. Só que isso aí é um absurdo, porque as velocidades teriam que se somar. Isso estava contradizendo. Então, assim, a física precisava de uma reformulação. Ela precisava dessa reformulação, e aí já existiam algumas explicações, surgiram as equações. Eu não lembro qual o nome das equações, mas já começaram a surgir algumas equações de troca de referencial, que surgiram antes mesmo de Einstein. Só que o físico que criou essas equações para troca de referenciais, ele acreditava em algumas coisas tipo éter, assim, que eram coisas meio que hoje em dia já foram rejeitadas na física. Eu esqueci o nome do físico. Não, depois a gente pode dar uma pesquisada, talvez. Depois, se você lembrar, você manda pra mim e coloca na legenda. São transformações de alguma coisa. Né? Transformações de alguma coisa. Talvez esteja na legenda aí, mas eu consigo achar o nome depois. E aí esse físico, ele conseguiu encontrar essas transformações, que você podia fazer as trocas de referencial, só que ele não conseguiu uma explicação clara, uma explicação teórica mesmo dessa coisa. Ele não sabia por quê. Foi quando Einstein revolucionou, foi quando ele trouxe essa ideia de que é porque em diferentes referenciais o tempo passa diferente, e aí posteriormente também como que a gravidade influencia. Einstein é muito fora da curva, né, cara? Ele é muito bastante. Mas, assim, uma coisa que é fato é que, mesmo que ele não tivesse surgido com isso, provavelmente outro físico teria surgido depois. Mas foi um choque muito grande para a comunidade científica. E aí, voltando no que eu comentei anteriormente, quando o Olavo comentou naquele vídeo sobre isso, sobre a teoria da relatividade, ele comentou como se fosse uma crítica de um físico da época em que Einstein publicou o artigo dele, né? Então, ele comentou coisas como, mas ele está afirmando que uma pessoa que estivesse trafegando no espaço teria várias idades ao mesmo tempo, sabe? Algumas coisas que são entendimentos que, para pessoas que têm uma ideia muito fixa da física com a física clássica, vão acabar se confundindo com relação a isso. E são difíceis de serem aceitas quando você começa a estudar. Quando eu comecei a fazer Física 4, ficava um pouco difícil de entrar essas coisas na cabeça. Você sente que a comunidade científica é uma comunidade resistente à novidade? Ou é uma coisa que é bem aceita? Porque eu me recordo que eu li que Einstein ele precisava resolver um problema que seria a teoria dos buracos negros. Então ele fez um cálculo, olha, para que tudo isso faça sentido, deve existir um treco aqui que eu vou chamar de buraco negro. Ele tinha provas? Não, mas matematicamente era possível. E depois foi provado que era. Provado, por ondas gravitacionais. Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Pessoalmente, o que eu acho é que ela é extremamente resistente. E agora, se eu acho que isso é ruim, não. Mas creio que ela seja extremamente resistente sim, justamente porque a todo momento aparecem pessoas afirmando coisas e muitas dessas coisas vão estar erradas, e na verdade a maioria das coisas em geral vão estar erradas, e é necessário para a ciência o ceticismo. Sim. Sempre quando alguém publica algo, apesar disso sempre é dada a oportunidade, né? Você sempre pode publicar algo academicamente. Você tem essa opção de publicar coisas academicamente. A questão é que pessoas vão vir e pessoas vão analisar o que você está fazendo. E pessoas vão te criticar. E pessoas vão ser recompensadas por te criticar e desbancar a sua teoria. Isso é uma coisa importante. Você também é incentivado na ciência a desbancar teorias anteriores. Se você conseguisse desbancar tudo que a física defende hoje em dia, você seria você seria o novo revolucionário da física, você seria um novo gênio da física se conseguisse desbancar tudo. Porque, assim, sempre se tenta na física. É o que é uma questão de... Na verdade, na ciência em geral, uma questão de honestidade intelectual. Né? Isso é uma coisa importante. Se você questionar o que você já tem como preceito, essas coisas acontecem. E assim, existe sim resistência quando alguém apresentar algo novo. Pessoas vão discordar. A questão é, as pessoas vão acabar analisando, vão ter senso crítico com isso. Normalmente, às vezes, quando algo é publicado, vários cientistas vão olhar isso,
vão analisar e, inclusive, se tiver certo, eles também vão querer incentivar e vão querer pesquisar isso junto. Né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, isso é uma coisa muito importante na ciência. No seu doutorado, você está defendendo que tipo de pesquisa? Como que é? O que você está fazendo? Assim, como eu sou um pouco novo do doutorado, eu ainda não comecei a fazer... Quer dizer, ainda não comecei a trabalhar exatamente todo o meu projeto. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas não você tá pode falar? Bem... Posso, eu vou comentar uma coisa que eu acho interessante. Primeiro eu vou comentar o que eu fiz no mestrado, porque meu doutorado vai ser uma extensão do que eu fiz no meu mestrado. Legal. O nome do meu mestrado foi Boas Colocações de Problemas com Condições Dinâmicas de Contorno. É um pouco complicado dizer exatamente o que significa, mas o que eu estudei são equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? É uma igualdade que envolve diferenciais. Diferenciais, por exemplo, o nome diferenciais remete a derivadas, né? Quando você entra em cálculo no curso de engenharia, por exemplo, quando você está no primeiro curso de cálculo, você vai ver o que se conhece como derivada. Uma derivada envolve saber a taxa de variação de algo. Por exemplo, uma derivada do espaço é o tempo. Derivada do espaço, derivada temporal do espaço é a velocidade. A derivada temporal da velocidade é a aceleração. Então, ou seja, quando você tem a derivada temporal da sua posição, o que você tem informação é qual a velocidade que você trafega. E quando você tem a derivada, ou seja, como que a sua velocidade varia, você tem informação sobre sua aceleração. Então, assim... diferenciais envolvem derivadas. E quando você estuda ensino superior, por exemplo, funções de classe C1, que seriam funções contínuas com derivadas contínuas, né? Essas funções elas têm derivadas. E existem conceitos de derivada que vão um pouco além, são como se fossem conceitos mais gerais, são as derivadas fracas. Funções que têm derivadas no sentido fraco não necessariamente precisam ter derivadas no sentido forte, mas todas as funções que têm derivadas no sentido forte têm derivadas no sentido fraco. Também é um pouco complicado explicar isso, mas é como se fosse o conceito da derivada fraca, o conceito mais geral de derivada. Entendi. Mesmo todas as funções, inclusive funções que têm derivadas no sentido forte, a derivadas dela no sentido fraco vai ser a mesma que a derivada no sentido forte, né? Elas vão condizer. Para que são importantes essas equações diferenciais? Elas aparecem muito em física e química como em problemas que envolvem, por exemplo, equação de Canhilide, por exemplo, que é uma coisa que foi certo objeto de estudo para o meu mestrado. A equação de Canhilide é uma equação que modela uma mistura binária. Então, mistura binária você pode pensar várias coisas, pode pensar uma mistura de água e óleo. Existem pessoas que modelam até caranguejos andando na praia. Tipo, você tem um pedaço de areia lá da praia, uma região que tem caranguejos se movimentando de um lado para o outro. E aí tem as regiões que tem caranguejos e as regiões que não tem caranguejos. Você pode imaginar como se fossem uma mistura, né, de duas coisas, né, se movimentando. A equação de Canhilide, então, é uma equação que envolve diferenciais. E a solução dela é uma função. E é uma função que contém informações sobre a posição das partículas nessa sua mistura binária. Como é que elas evoluem com o tempo. Tem uma coisa que eu li, na verdade, não lembro se eu li ou se eu vi, acho que eu vi o Sérgio Sacani, sabe quem é? Uhum. Falando sobre. Ele falou que ele chegou para um matemático e ele pediu para que esse matemático calculasse qual seria a energia de um átomo e depois fizesse uma estimativa de quantos átomos existe em um corpo humano. Uhum. E depois fizesse o cálculo de quanta energia um corpo humano, os átomos de um corpo humano gera. E aí ele falou nesse vídeo, eu vou ver se eu achar esse vídeo, depois eu coloco nos comentários aqui pra galera ver, que um corpo humano geraria uma pequena hidrelétrica de tanta energia que gera. E em cima disso, ele fez um paralelo com: será que não era possível um ser mais evoluído, aí usou até a imagem de Jesus na época lá, não fazer certas coisas que estão escritas, como por exemplo andar sobre a água, como por exemplo algum tipo de movimentação energética que pudesse mudar algum estado físico ou coisa do gênero? Já passou alguma coisa assim pela sua cabeça nesse sentido de... Sim, às vezes a gente consegue imaginar muita coisa. Eu sou extremamente cético, né, mas... Pode ser que isso tenha acontecido? Até pode, mas não existe
Não existe, a princípio, evidências para que isso seja verdadeiro, né? Uma coisa que você comentou que é fato, é de verdade. Quando você analisa a energia que os átomos do seu corpo contêm, realmente é algo extremamente absurdo. Mas, assim, isso é energia realmente do átomo, né? Tipo, é diferente o tanto de energia que você consegue usar para se movimentar, esse tipo de coisa. Isso aí é como se fosse uma outra energia também, né? Quando você come, por exemplo, a energia que você obtém do alimento é uma outra energia, uma outra forma de energia, né? Mas, assim, eu pessoalmente sou cético. Ser cético, pra mim, não significa que eu não acho que algumas coisas que a princípio podem parecer sobrenaturais possam ser verdadeiras. Mas significa que eu não acredito que elas sejam verdadeiras até que eu tenha uma boa evidência pra isso. Entendeu? Vou dar um exemplo. Acreditar em vida extraterrestre. Eu não duvido. Eu não duvido, mas eu não acredito. O que eu quero dizer por eu não acredito? Ainda não me foram dados motivos suficientes, boas evidências pra afirmar que isso seja verdade. Mas realmente faz sentido. Realmente faz sentido. Que inclusive, outras coisas que fazem muito sentido, até ter vida extraterrestre, às vezes não necessariamente vida inteligente, né? Pode ser que algum meteorito tenha batido na Terra e algum pedaço de vida tenha conseguido escapar para o universo. Pode ser que, inclusive, a própria vida que surgiu na Terra tenha vindo de algum objeto externo, né? Tenha vindo de algum asteroide, alguma coisa desse tipo. Isso é uma teoria que, inclusive, é bem forte na ciência também. Mas esse tipo de coisa ainda não é conhecida. Então, eu como cético, eu sempre vou questionar, sempre vou querer... Não vou acreditar nessas coisas de cara, mas se forem dadas evidências suficientes, aí eu vou acabar acreditando, né? Se forem dadas evidências suficientes, existe... Eu também eu sou o tipo de pessoa que aquele cético que afirma que não pode se acreditar em nada, né? Aquele caso bem profundo de que você não pode acreditar, às vezes, nem mesmo que você mesmo existe, né? Você pode se questionar isso. Porque, assim, esse argumento da Matrix é um argumento que todo mundo de ensino superior sabe que é uma coisa que realmente faz sentido. Você pode estar vivendo Matrix? Pode estar vivendo uma simulação e não tem como você provar que isso seja mentira. Realmente não existe maneira de você provar de que tudo que você vê, na verdade, é obra da sua imaginação ou coisa desse tipo. Você não tem por que você acreditar, por exemplo, outra coisa que quer dizer, não tem como você provar de fato que as pessoas que estão em volta de você, elas realmente existam. Tipo, existem no sentido de são seres pensantes ou só são coisas que estão acontecendo e você mesmo tá fazendo. Talvez nem sejam seres conscientes, todas as pessoas estão à sua volta. Como é que você vai provar que isso daí não é verdade, né? Que esses seres... Aí você entra numa seara complexa. Porque eu já vi uns caras defendendo que existem muito mais evidências que nós estaríamos numa simulação do que não estarmos numa simulação. Sobre evidências... isso é uma boa pergunta. Se existem mais evidências, eu realmente não sei quais argumentos levantaram para isso. Eu nunca pesquisei. Mas realmente é uma coisa que não tem como se descartar. Existe a possibilidade de todo conhecimento que você tem ser falso. Sempre existe. Em ciência... Mas apesar disso, uma coisa que é muito relevante da ciência, assim, por exemplo, existem coisas na ciência, a ciência ela não poderia provar ela mesma, né? Tem muitos que defendem isso, né? E de fato existem muitas coisas, por exemplo, quando você tem uma teoria na ciência, pode ser que a sua teoria inteira seja falsa. Pode ser que você esteja, inclusive a ciência esteja evoluindo até hoje e tudo que a ciência tem seja falso. Só que sempre está se medindo experimentalmente as coisas na ciência, e cada vez que você faz uma medida e essa medida checa com a sua teoria que você tem para explicar o mundo, ela se checa com o seu experimento, então é como se tivesse uma evidência mais forte de que aquela teoria é verdadeira. Cada vez que você... E outra coisa, também existe o princípio de falseabilidade. Cada vez que você tenta falsear uma teoria, provar que ela é falsa e você falha, então essa teoria ganha mais força. Estou dando um exemplo, teoria da evolução, né? Uma coisa que eu já vi comentando é que existem várias maneiras de você provar que a teoria da evolução está errada, né? E é uma teoria extremamente falseável, né? Eu, inclusive, um Pirula comentando uma vez, né? O professor Pirula comentando uma vez, uma coisa que é verdade. Se você, por exemplo, pegasse registros fósseis de dinossauros que estão datados lá em milhões de anos atrás, e você encontrasse um pedaço de um crânio de um coelho que vive hoje em dia, isso já seria algo muito forte para provar que a teoria da evolução está errada.
Só que cada vez que fazem esse tipo de... coletam esses objetos arqueológicos, né? E percebem que não encontraram isso, não encontraram esse tipo de coisa que poderia falsear a teoria, essa teoria ganha mais força. Isso é preciso de falseabilidade. Uma teoria fica mais forte cada vez que você tenta falsear ela e você falha. E cada vez que você faz uma previsão e a sua teoria cumpre a sua previsão, né? Quando você mede experimentalmente aquela previsão está correta, essa teoria ganha força. E existem teorias na ciência que a princípio são desconexas, mas que ganham ramos em comum. Eletricidade e magnetismo, por exemplo, a princípio eram coisas desconexas. E depois se juntaram formando o eletromagnetismo. Só que quando elas se juntaram, as previsões dos dois lados, muitas vezes coincidiam, né? Essas coisas acabavam coincidindo. E quando você tem essa convergência, a sua teoria ganha mais força. É um pouco difícil de explicar isso. Existe uma analogia que eu já vi uma vez para explicar isso, que é como se a ciência fosse um jogo de palavra cruzada. Mas assim, cada vez que você vai lá e você... Por exemplo, um jogo de palavra cruzada, como é que ele funciona? Você vai lá, você tem um palpite de qual que é a resposta de cada uma das perguntas que estão lá, né? Você tem uma palavra que explica aquela pergunta, né? Aquela afirmação, né? Tipo, objeto que faz tal coisa, um estojo, por exemplo. Você vai escrever lá um estojo. Como que você se convence de que você resolveu certo o jogo de palavra cruzada? Às vezes você pode colocar a primeira resposta, a primeira palavra, quando você começa o seu jogo de palavra cruzada, e você está absurdamente errado. Só que o que vai te convencer de que a sua resolução do jogo de palavra cruzada está mais certo, mais correta, né? É a solução realmente correta. Porque quando você for fazendo as outras palavras... vai dar certo. Elas vão se completando umas com as outras. Então, quando as teorias científicas convergem entre si, a ideia é, quando as teorias científicas convergem entre si, você tem um convencimento maior de que a sua teoria, o seu caso geral, né? A ciência em geral está explicando bem o universo. E a ciência é uma coisa sempre continuativa, isso que é uma coisa também muito incrível. A ciência é sempre continuativa, o conhecimento ele só expande, ele não retrai. Sempre que você tem alguém que estuda algo, essa pessoa deixa registros. Registros em artigos científicos, registros com alunos que aprenderam, assim como o conhecimento humano avança. E esses registros são guardados e são reaproveitados no futuro, e aí quando alguém vai continuar algum trabalho, ela continua da onde a pessoa anterior parou. Ela não continua do zero. Para dar continuidade, né? Apesar disso, existe uma momentos que isso aconteceu, né? Existem civilizações que o conhecimento que essas civilizações tinham acabou sendo destruído, né? Por alguns motivos, isso foi perdido. Às vezes, aconteceu algumas vezes na história, mas em geral isso são o caso mais raro. A maioria das coisas são preservadas, né? Conhecimento é uma coisa que é muito preservada. Bom, já deu o nosso tempo aqui. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui, que é uma pergunta que você pode usar tanto sua experiência acadêmica quanto sua experiência de vida para responder. Gaban, o que você sabe que se as pessoas soubessem, a vida delas seria melhor? Putz, aí é uma pergunta difícil. O que eu sei que se as pessoas soubessem, a vida seria melhor? Exatamente. O que você sabe que se todo mundo soubesse, elas teriam uma vida melhor? Em relação a esse assunto... pode ser de qualquer área da vida. Qualquer área da vida... eu realmente tenho que pensar bastante para responder isso aí, porque você me pegou agora. O que eu sei? Sabe o que eu sei? Que se todo mundo soubesse a vida das pessoas seria melhor? Ninguém liga pra você. Ninguém liga pra o que você tá fazendo. Ninguém vai estar te olhando. Ninguém, cara. Ninguém que é relevante, saca? Às vezes, assim... obviamente você tem família, você tem pessoas que te amam, obviamente essas pessoas esperam, têm perspectivas baseadas na sua forma de agir, de pensar. Mas no geral, tem muita gente que se retrai e se reprime porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar. E ninguém tá nem aí pra você, cada um tá vivendo o seu mundo. É isso que eu descobri. Sim. E o que você descobriu nesse sentido? Isso faz sentido, eu tô pensando ainda. Não é uma pergunta fácil? Pois isso é difícil. Mas eu achei interessante, realmente, né? Às vezes a pessoa se retrai de fazer algo que talvez a pessoa gosta ou consiga se expressar da maneira como ela quer, com medo de julgamento, né? Com medo de ser julgado, e isso aí acaba impedindo a pessoa. Às vezes eu sou assim também, às vezes eu tenho um jeito mais... quando eu vou em alguns lugares, às vezes eu não tô bem vestido, esse tipo de coisa. Isso me lembra... Acho que eu tenho uma resposta agora, acho que
que é importante você ser você mesmo, né? Vamos dizer assim, uma frase mais genérica, mas é importante você ser você mesmo, é importante você... E principalmente você correr atrás daquelas coisas que você gosta. Quando eu fiz meu curso de física, quando eu fiz meu curso de matemática, eram coisas que eu sei que, principalmente não vou ter tanto retorno financeiro assim, porque a área acadêmica não paga muito bem. Eu quero ser professor universitário, mas a área acadêmica não paga muito bem. Eu sei que se eu trabalhasse com outras coisas, eu com certeza ganharia mais dinheiro. E talvez me dariam menos trabalho. Só que são as coisas que eu gosto. Eu não tô querendo dizer que, assim, as pessoas não tem que se ignorar da parte material, porque existem pessoas que a materialidade da vida delas não reflete o que elas conseguem ir atrás. Existem pessoas que às vezes têm que trabalhar em jornadas de trabalho extremamente agressivas e por isso acaba tirando o tempo delas para fazer as coisas que elas gostam. Mas se tiver tempo sobrando, se tiver algo que você consiga guardar, se tiver um tempo que você consiga dedicar para algo que você gosta, se tiver uma oportunidade, aproveita. Aproveita para fazer o que você gosta e é isso. Show de bola. Cara, agradeço demais o seu tempo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter compartilhado aí seu conhecimento. Dá pra ficar horas e horas trocando ideia contigo assim, porque o conhecimento que você tem é absurdo. Então, assim, muito bacana conversar. E, cara, é um prazer aí poder estar dividindo o tempo contigo e... Tamo junto, pô. Espera demais. E parabéns aí pelo campeonato, hein? Obrigado. Valeu, Gabão. Muito obrigado. Tamo junto. Até mais, pessoal. Obrigado. Isso aí, galera. É o seguinte. Curte, compartilha, manda pra alguém que você gosta, pra gente que você não gosta também. E vambora. Valeu, gente. Obrigado. Show de bola. Rapaz.